O cérebro humano. Uma rede complexa de bilhões de neurônios, disparando constantemente. Ele governa nossos pensamentos, emoções, ações. Mas quais são seus verdadeiros limites? Que profundezas ocultas permanecem inexploradas? Junte-se a mim nesta jornada ao universo interior, separando fato de ficção sobre o verdadeiro potencial da mente humana. Durante séculos, ponderamos os mistérios da consciência e as habilidades notáveis do cérebro. Do gênio artístico de Leonardo da Vinci às descobertas inovadoras de Albert Einstein, a mente humana constantemente ultrapassa os limites do que pensávamos ser possível. No entanto, ainda hoje, estamos apenas começando a arranhar a superfície de seu verdadeiro potencial. Somos cativados por histórias de feitos mentais extraordinários. Indivíduos com memória aparentemente sobre-humana, o poder de controlar seus corpos de maneiras que nunca pensamos ser possíveis, e até mesmo a capacidade de influenciar o mundo físico apenas com seus pensamentos. Mas quanto disso é baseado na realidade e quanto é produto da nossa imaginação coletiva? Nesta exploração, vamos mergulhar na ciência por trás da mente, separando o fato da ficção e examinando a verdadeira extensão de nossas habilidades cognitivas. Vamos explorar o incrível potencial que está adormecido dentro de cada um de nós, esperando para ser desbloqueado. Prepare-se para ter suas noções preconcebidas desafiadas e sua compreensão da mente humana para sempre expandida. Um mito persistente sugere que usamos apenas 10% de nossos cérebros. Isso simplesmente não é verdade. Técnicas de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional, mostram claramente que usamos todas as partes do nosso cérebro, embora não simultaneamente. Imagine um edifício como o edifício Altino Arantes em São Paulo. Nem todas as luzes estão acesas ao mesmo tempo, mas cada andar tem um propósito. Cada região do cérebro tem uma função específica. Algumas áreas processam informações sensoriais, permitindo-nos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. Outras controlam nossos movimentos, fala e emoções. Mesmo durante o sono, nossos cérebros estão trabalhando duro, consolidando memórias e regulando funções corporais vitais. O mito dos 10% provavelmente surgiu das primeiras pesquisas cerebrais, onde os cientistas lutavam para entender as funções de certas regiões. Isso levou à suposição errônea de que essas áreas estavam dormentes. No entanto, os avanços na neurociência revelaram que essas áreas aparentemente silenciosas desempenham papéis cruciais em processos cognitivos de ordem superior, como linguagem, resolução de problemas e tomada de decisão. Elas contribuem para a nossa capacidade de pensar abstratamente, planejar o futuro e navegar em situações sociais complexas. Em essência, são elas que nos tornam humanos. Além disso, se usássemos apenas 10% de nossos cérebros, os danos cerebrais seriam muito menos debilitantes do que costumam ser. Mesmo pequenas lesões podem ter impactos significativos em nossas habilidades físicas e cognitivas. A realidade é que o cérebro é incrivelmente interconectado. Danos em uma área podem afetar funções aparentemente não relacionadas, destacando a intrincada rede de vias neurais que governam cada pensamento, sentimento e ação. Embora o mito dos 10% seja falso, o cérebro humano é capaz de feitos notáveis. Considere a sinestesia, uma condição em que os sentidos se misturam. Alguns indivíduos sentem o gosto das palavras ou veem os sons como cores. Isso demonstra a incrível plasticidade do cérebro e sua capacidade de criar experiências sensoriais únicas. Outro exemplo é a prática da meditação Tummo, praticada por monges tibetanos. Por meio de intensa concentração e técnicas de respiração, esses monges podem aumentar significativamente a temperatura corporal, mesmo em condições congelantes. Isso desafia nossa compreensão da conexão mente-corpo e os limites da fisiologia humana.
A sinestesia fornece um vislumbre fascinante da natureza subjetiva de nossas percepções. Ela destaca a notável capacidade do cérebro de se reconectar, forjando conexões incomuns entre diferentes áreas sensoriais. Essa conexão cruzada resulta em uma mistura de sentidos, onde a estimulação de um sentido desencadeia automaticamente uma percepção em outro. Por exemplo, um sinesteta pode experimentar o som de um violino como uma onda de ouro brilhante, ou sentir o sabor do chocolate ao ouvir uma determinada nota musical. A capacidade dos monges tibetanos de controlar a temperatura corporal por meio da meditação Tummo é igualmente impressionante. Essa prática envolve uma combinação de exercícios respiratórios profundos, técnicas de visualização e foco mental. Ao direcionar sua atenção para dentro e gerar calor interno intenso, esses monges podem suportar frio extremo que seria insuportável para uma pessoa comum. Estudos científicos confirmaram sua capacidade de aumentar significativamente a temperatura corporal central, demonstrando um nível de controle mente-corpo que desafia nossa compreensão do potencial humano. Esses exemplos, embora extraordinários, são baseados em observação científica. Eles demonstram a capacidade do cérebro para adaptação e controle notáveis, sugerindo que nossa compreensão do potencial humano está longe de ser completa. O efeito placebo, o poder da crença. O efeito placebo é outro exemplo do poder da mente. Ele demonstra que nossas crenças e expectativas podem ter um impacto tangível em nosso bem-estar físico. Simplesmente, acreditar que um tratamento funcionará pode desencadear mudanças fisiológicas reais, levando ao alívio da dor, melhora do humor e até mesmo ao alívio de alguns sintomas físicos. Esse fenômeno destaca a conexão intrincada entre a mente e o corpo, onde nossos pensamentos, emoções e crenças podem influenciar nossa saúde física. Estudos têm mostrado que o efeito placebo ativa as mesmas regiões do cérebro envolvidas no processamento de medicamentos reais, liberando endorfinas e outros neuroquímicos que têm efeitos analgésicos e de bem-estar. As implicações do efeito placebo são abrangentes, particularmente nos campos da medicina e psicoterapia. Compreender como aproveitar o poder da crença pode levar a tratamentos mais eficazes para uma ampla gama de condições. Também levanta considerações éticas sobre o uso de placebos em pesquisas médicas e na prática. Além disso, o efeito placebo ressalta a importância da relação médico-paciente. Uma forte aliança terapêutica, construída com base na confiança e empatia, pode aumentar a resposta ao placebo, levando a melhores resultados de tratamento. Isso destaca a necessidade de uma abordagem holística para a saúde, onde a mente e o corpo são tratados como entidades interconectadas. Os limites da mente, entre a ciência e a ficção. Embora a mente humana seja capaz de coisas incríveis, existem limites. Embora possamos treinar nossas memórias e aprender novas habilidades, alguns conceitos, como telecinese, permanecem no reino da ficção científica. Nossa compreensão atual da física e da biologia não suporta a possibilidade de tais habilidades. No entanto, a linha entre a ficção científica e a realidade está mudando constantemente. Avanços na neurociência e tecnologia estão confundindo essa linha, criando possibilidades que antes eram inimagináveis. Por exemplo, as interfaces cérebro-computador, ou BCIs, permitem que indivíduos com paralisia severa controlem membros protéticos com seus pensamentos, restaurando a função perdida e melhorando sua qualidade de vida. Da mesma forma, os pesquisadores estão desenvolvendo técnicas de neurofeedback que permitem que os indivíduos treinem suas ondas cerebrais, potencialmente ajudando a controlar condições como TDAH, ansiedade e dor crônica.
Esses avanços oferecem um vislumbre de um futuro em que podemos interagir diretamente com nossos cérebros, desbloqueando novos níveis de controle cognitivo e físico. Embora essas tecnologias sejam muito promissoras, elas também levantam preocupações éticas sobre privacidade, autonomia e o potencial de uso indevido. À medida que continuamos a ultrapassar os limites do que é possível, é crucial prosseguir com cautela e garantir que esses avanços sejam usados de forma responsável para o bem da humanidade. O futuro da exploração cerebral. O cérebro humano, com seus bilhões de neurônios e trilhões de conexões, permanece uma das entidades mais complexas e misteriosas do universo conhecido. Estamos apenas começando a desvendar seus segredos, e o futuro da exploração cerebral está repleto de possibilidades emocionantes. Imagine um futuro em que podemos aprimorar nossas habilidades cognitivas, tratar doenças neurológicas com precisão e liberar todo o potencial da mente humana. Esse futuro não é tão distante, graças aos esforços incansáveis de pesquisadores em todo o mundo que estão constantemente expandindo os limites da neurociência. Do desenvolvimento de técnicas inovadoras de imagem cerebral ao mapeamento das intrincadas vias neurais que governam nossos pensamentos, emoções e comportamentos, estamos fazendo avanços incríveis em nossa compreensão do cérebro. Novas descobertas estão sendo feitas todos os dias, nos aproximando de desvendar os mistérios da consciência, memória e percepção. A jornada para dentro da mente humana é uma jornada para dentro de nós mesmos. É uma jornada de descoberta, admiração e infinitas possibilidades. À medida que continuamos a explorar o universo interior, sem dúvida encontraremos novos desafios e dilemas éticos. No entanto, a busca por conhecimento e compreensão é fundamental, e os benefícios potenciais para a humanidade são imensuráveis. Desbloqueando seu potencial. A mente humana é um instrumento vasto e poderoso. Embora possamos nunca alcançar a telecinese, o verdadeiro potencial reside nas habilidades que podemos desenvolver. Nossa criatividade, nossas habilidades de resolução de problemas, nossa capacidade de compaixão. Essas são as ferramentas que moldarão o futuro, não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Reserve um momento para refletir sobre as capacidades incríveis de sua própria mente. Cada pensamento que você tem, cada memória que você recorda, cada emoção que você experimenta é um testemunho de seu poder extraordinário. A capacidade de aprender, de se adaptar, de criar, de amar, de sonhar. Essas são as marcas registradas da mente humana e representam nosso verdadeiro potencial. Portanto, abrace o poder de sua mente. Desafie-se a aprender algo novo, a pensar criticamente, a se conectar com outras pessoas em um nível mais profundo. Quanto mais entendemos sobre o cérebro, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. A jornada de exploração começa com cada um de nós. O que você fará com o poder da sua mente?